Olá pessoal, eu sou a professora Jane Mendes Ferreira e estamos aqui hoje para falar da administração científica e clássica, que é o objeto da nossa aula 3 do módulo 1 da disciplina SA 050, Evolução do Pensamento em Administração. Vocês, a esse momento, espero que já tenham visto os dois vídeos que eu coloquei lá para vocês, que são vídeos muito bons, falando sobre o histórico da administração científica, da escola clássica. Lembrando que muitos autores colocam essas duas escolas como sendo uma só, e outros colocam a administração científica mais ligadas a Taylor, e a administração clássica mais ligada a Fayol. Eu vou falar aqui do conjunto, tá? Das duas, porque a gente está analisando as duas em conjunto. Então, qual a origem destas duas escolas ou destas duas abordagens, duas formas de entender as teorias sobre a administração? As duas primeiras teorias, a gente pode dizer assim, aquelas que inauguram a administração como ciência. Bem, nas aulas passadas a gente já viu que essa administração como ciência foi muito impactada pela Revolução Industrial, pelo surgimento das novas fábricas, das indústrias, e a gente também, vocês já leram sobre os problemas que apareceram então para serem endereçados, para lidar com esses problemas com o crescimento das organizações, né? Então, o rápido crescimento das organizações colocaram alguns problemas para atender face à demanda crescente dos produtos, o crescimento do consumo que acontecia naquela época. E, junto com isso, né, o desenvolvimento da ciência, lá a ideia de Descartes com a racionalidade, né? E a ideia da racionalidade atinge também o campo do trabalho. Daí a gente tem a origem para o surgimento dessas teorias pioneiras aí no campo da administração. Nós vamos falar, né, das duas em conjunto, mas são duas grandes figuras, que é o Frederick Taylor e o Henry Fayol. Mas não se enganem, já tem lá no material de vocês outros autores que também tiveram bastante destaque, contribuíram bastante para o desenvolvimento da administração como ciência. Então, eles não são os únicos, mas receberam grande destaque pelo seu pioneirismo. Bem, o conjunto dessas teorias, tanto do Fayol quanto do Taylor, e de outros aí que estão ligados aí à administração científica e administração clássica, é que a organização é considerada somente no seu aspecto formal. Uma estrutura formal cujo objetivo é buscar a eficiência e a eficácia, resultados máximos, e isso vai ser obtido em grande medida pela racionalização do trabalho e mediante os incentivos financeiros ofertados aos trabalhadores. A relação entre a administração, nesse sentido aqui, a administração, o que eu quero dizer é gestão, né? O grupo de gestão com os empregados, nessas duas teorias, na administração científica e na escola clássica, se considerava que havia uma identidade de interesse, ou seja, eles tinham os mesmos interesses, tanto a gestão quanto os empregados, né? Os patrões e empregados possuem o mesmo interesse, que é maximizar seus rendimentos. Inclusive, no livro do Taylor, eu coloco aqui, né? O Taylor fala, né, que o principal objetivo da administração, eu coloquei aqui entre parênteses, da gestão, deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Você pode encontrar isso lá no livro Princípios de uma Administração Científica, do Taylor, na página 24. Ideias centrais, que ideias são essas, né? A ideia de homo econômicos, então ele vai dizer que o ser humano é considerado nessas teorias basicamente um ser racional. O que significa dizer isso?
né, que é um ser humano racional, né, no ambiente das organizações. Então, quando ele se depara com algum problema, né, tem um problema para resolver, é imaginado que ele possui informação sobre os cursos de ação disponíveis. Então, eu tenho essa possibilidade para resolver o problema A, tenho a possibilidade B, a C, a D, a E, a F e assim por diante. E esse homem racional, dentre as opções que são disponíveis, que ele conhece, ele vai escolher sempre a melhor alternativa. E claro que a melhor alternativa é aquela que maximiza os resultados econômicos. A gente chama isso de racionalidade total, mas lá na frente a gente vai ver que o Herbert Simon vai desafiar essa ideia de racionalidade total. Tá? Então, das ideias centrais da administração científica e da teoria clássica da administração é a ideia de homem econômico ou homos econômicos, como está colocado no livro do Prestes Mota. Outra ideia central é a ideia de produção padrão. Então, nesse sentido, a função do gestor para os autores da administração científica e da escola clássica era determinar como é que a gente poderia fazer determinada atividade. Então, a função do administrador era ficar observando o que se fazia, depois decompor aquela tarefa em partes, determinar como é que a gente poderia fazer cada parte dessa com a máxima eficiência e depois ensinar ao trabalhador que também deveria ter determinadas competências, a competência correta para executar aquela tarefa. Então, a produção padrão, ou seja, um jeito certo, um tempo certo para fazer as atividades, também era uma ideia central da administração científica e da escola clássica da administração. Uma outra ideia central, que vai ser desafiada mais tarde, né, é a ideia do incentivo monetário. Então, a questão dos pagamentos, ela fazia parte das preocupações dos administradores, que não tinham ideia de como pagar um salário que fosse justo e que incentivasse, né, não sobrecarregasse a empresa e que incentivasse o trabalhador a efetivamente entregar o seu melhor para a organização. Então, a escolha pelos incentivos monetários tinha relação com essa consideração da natureza racional do homem, da natureza econômica, que o homem estava preocupado muito em maximizar os seus ganhos econômicos. Então, o pagamento era considerado como uma ferramenta de incentivo para uma maior produtividade. E essa é uma questão bastante importante na escola, nessas duas teorias, nessa abordagem aí inicial da administração. Claro que a gente vai ver, como todas as teorias, né, ela sofre bastante críticas, são muitos os críticos das ideias centrais da administração científica e da escola clássica. De fato, algumas delas, como o homem tendo uma racionalidade total, o Simon vai ganhar o prêmio Nobel de Economia lá em 1977, exatamente desafiando isso, criando uma teoria da racionalidade limitada. Nós vamos ver isso mais tarde no nosso curso. Ou mesmo a consideração de que o homem somente se motiva por incentivos financeiros ou incentivos monetários, né? Tudo isso aí vai ser desafiado mais tarde pelas pesquisas subsequentes, né? Mas a gente pode dizer o seguinte: olha, a organização racional do trabalho, ela é necessária. Imagina que você vai entrar numa empresa e não há um padrão de atendimento, não há um padrão para, sei lá, fabricar alguma coisa, não há um padrão para nada, né? Então, a questão do padrão, ela é necessária para realmente aumentar a eficiência, né? E muitos dos princípios que ainda representam um guia prático de ação para os gerentes. Eu mesma sou uma daquelas que trabalham muito com essa ideia da função do administrador quando eu tenho algum trabalho para pôr em prática na área de gestão. Então, eu baseei esse material dessa aula nessas referências que estão colocadas aqui, do Maximiano, do Mota e do próprio Taylor, né?
E eu espero que vocês aí realizem aí a assistência aos vídeos, a leitura do material que está colocado para vocês, e também vou deixar um material complementar para aqueles que desejam fazer um pouco mais acerca da sua formação. Bons estudos a todos!